O código genético. Uma experiência realizada em 1963 deu início ao trabalho de decifração do código genético. Foi sintetizada uma proteína em um tubo de ensaio usando moléculas de RNA mensageiro constituídas apenas por uracila. Apesar de haver no meio os 21 tipos de aminoácidos, a proteína obtida só possuía o aminoácido fenilalanina. Hoje sabemos que as 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e uracila do RNA mensageiro, agrupam-se 3 a 3, formando 64 combinações diferentes, as quais chamamos de códons. Sabemos também que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, que existe um códon que sinaliza início da síntese de proteínas e 3 códons que sinalizam o fim da síntese proteica. O código genético é o mesmo para todos os seres vivos, portanto, pode-se dizer que ele é praticamente universal. Devido ao fato de um aminoácido ser codificado por mais de um códon, o código genético recebe a denominação de degenerado. Essa propriedade é muito importante para suavizar os problemas das mutações ocorridas durante a replicação do DNA ou transcrição do RNA. A fita 1' do DNA transcreve um RNA no sentido 5', 3'. Guanina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracila, adenina, uracila, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracila, timina, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, uracila, adenina, uracila, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, uracila, timina, adenina. Cada trinca de bases nitrogenadas na molécula de RNA mensageiro corresponde a um códon, portanto foram formados 7 códons. O RNA mensageiro transcrito leva a informação para a síntese de uma proteína. Cada códon irá codificar um aminoácido. Assim, o códon AUG codifica o aminoácido metionina, GCU, alanina, UAC, tirosina, AUA, isoleucina, CUU, leucina, ACA, treonina e ACC, treonina. Suponha que a fita de DNA acima tenha sofrido a adição de um par de bases nitrogenadas, ou seja, uma mutação entre a 7ª e a 8ª base. Devido à adição desse par de bases nitrogenadas, o RNA mensageiro transcrito pela fita de DNA apresentará uma outra sequência de códons, levando à síntese de uma proteína diferente. Como ocorrem as mutações gênicas? As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente, em função da própria dinâmica das moléculas orgânicas que constituem o DNA. A citosina de um DNA pode espontaneamente perder um grupo amina, transformando-se em uracila. Se essa alteração ocorrer durante a duplicação do DNA, poderá ter origem uma mutação gênica. Mutação por substituição de base. Esse tipo de mutação, que ocorre através da substituição de uma base nitrogenada do DNA por outra, nem sempre altera a proteína codificada. Isso porque alguns aminoácidos são codificados por mais de uma trinca de nucleotídeos. Por exemplo, o aminoácido isoleucina é codificado no DNA por 2 trincas, TAA e TAG. Se a troca de base ocorrer em uma trinca, como a primeira, substituindo o último A por G, o aminoácido codificado continuará a ser isoleucina. Porém, na maioria dos casos, a substituição de uma base nitrogenada no DNA leva a alterações do aminoácido e da proteína codificados, o que pode provocar alterações metabólicas significativas no indivíduo.
Mutações induzidas e agentes mutagênicos. As mutações podem ser induzidas por certos agentes físicos e químicos chamados genericamente agentes mutagênicos. As radiações ionizantes, isto é, que causam a formação de íons dentro das células, tais como raios-x, raios gama e radiação ultravioleta, aumentam as taxas de mutação dos genes de qualquer tipo de ser vivo, desde vírus e bactérias até animais e vegetais. Além das radiações, outros fatores físicos e diversas substâncias químicas também aumentam a taxa de mutação dos genes. Esquema de uma estação experimental de indução de mutações em plantas cultivadas. Um terreno em aclive é plantado com uma ou mais espécies vegetais, que são submetidas a tratamentos com radiação emitida por uma fonte de césio ou cobalto radioativos. A radiação é proporcional à distância da fonte emissora, de modo que as plantas mais próximas da fonte recebem doses de radiação maior do que as mais distantes. A expectativa é de que sejam produzidos pelo menos algumas mutações favoráveis, como maior produtividade, resistência a pragas, etc. Mecanismo de reparo do DNA. As células desenvolveram um eficiente mecanismo de corrigir erros que atingem o DNA. Primeiramente, entra em ação um conjunto de enzimas que reconhece o DNA alterado, cortando e eliminando o pedaço defeituoso. Em seguida, a enzima DNA polimerase elabora um novo segmento idêntico ao original, usando como modelo a cadeia complementar. Outras enzimas, finalmente, ligam o novo segmento de DNA sintetizado, incorporando-o à cadeia. A importância da mutação gênica. A alteração do código de um gene, seja por causas naturais, seja induzida por agentes externos como radiações ionizantes ou substâncias químicas, constitui a mutação gênica. Essa mutação é a única maneira de surgirem novos genes em uma população. Eventualmente, um gene mutante pode conferir alguma vantagem a seu possuidor, e nesse caso, tende a ser preservado pela seleção natural. Em sua maioria, entretanto, as mutações são deletérias, isto é, causam desvantagens aos possuidores do gene mutante, que tende a ser eliminado. O conjunto de genes típicos de cada espécie é resultado de um acúmulo de mutações vantajosas que vem ocorrendo e se perpetuando pela ação da seleção natural durante os bilhões de anos de evolução biológica. Qualquer alteração que afete o número ou a estrutura dos cromossomos de uma célula é denominada aberração ou mutação cromossômica. As aberrações numéricas podem envolver perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, ou mesmo de genomas inteiros. No primeiro caso, elas são chamadas aneuploidias e no segundo de euploidias. De que maneira surgem as aneuploidias? Por razões desconhecidas durante a meiose formadora de óvulos ou espermatozoides, um par de cromossomos homólogos pode não separar. Dessa forma, uma célula fica com um cromossomo a mais e outra com um cromossomo a menos. Isso tanto pode acontecer com um autossomo quanto com um cromossomo sexual. Se uma disjunção do X ocorrer numa ovogênese, poderão originar-se óvulos com 2X ou ainda óvulos sem nenhum X, que fecundados por espermatozoides normais, X ou Y, produzem zigotos com aneuploidias.
As aneuploidias sexuais mais comuns. Síndrome do triplo X, 44 autossomos mais X, X, X. São fêmeas férteis, embora com alguns distúrbios sexuais e às vezes retardamento mental. Síndrome de Klinefelter, 44 autossomos mais X, X, Y. São homens, em geral, de estatura maior que a média da população. Tem pequeno desenvolvimento dos órgãos genitais, ausência de espermatozoides, desenvolvimento dos seios e outras características sexuais secundárias. Apresentam distúrbios do comportamento e QI menor do que o da média. Síndrome do duplo Y. São homens aparentemente normais e férteis, não detectáveis apenas pela observação do fenótipo. São frequentemente um pouco mais altos do que a média. Muitos deles apresentam retardamento mental e agressividade acentuada. Síndrome de Turner, 44 autossomos mais X, 0. São mulheres estéreis, de baixa estatura, pescoço alargado, sem desenvolvimento mamário, ovários rudimentares. A síndrome parece não causar retardamento mental. Estatísticas mostram que em 75% dos casos, as mulheres com esta síndrome carregam o cromossomo X da mãe. Isso demonstra que o gameta defeituoso sem o cromossomo X é frequentemente o espermatozoide. A falta do cromossomo X. Os indivíduos com 44 autossomos mais Y0 são inviáveis pela falta de um cromossomo X, pois este é portador de um grande número de genes indispensáveis ao desenvolvimento. Cromatina sexual, só nas fêmeas. A cromatina sexual, ou corpúsculo de Barr, é na realidade um dos dois cromossomos X espiralado, ou seja, inativo. Tanto nos machos que têm apenas um cromossomo X, quanto nas fêmeas, existe somente um cromossomo X geneticamente ativo, produzindo RNA. Compensação de dose. Para um indivíduo de qualquer sexo estar geneticamente balanceado, somente um cromossomo X ativo deveria estar presente. Quando há mais de um cromossomo X, como é o caso das fêmeas, ele fica espiralado e, portanto, inativo. A tabela mostra o número de cromatinas sexuais nas células de diversos tipos de indivíduos, tanto normais como apresentando aneuploidias sexuais. Aneuploidias autossômicas. Nas aneuploidias autossômicas humanas, os cromossomos sexuais são normais, XX ou XY. Mas há geralmente um autossomo em dose tripla. Fala-se, portanto, em trissomias. Síndrome de Down. Os indivíduos com essa síndrome têm 47 cromossomos. O cromossomo suplementar é normalmente um autossomo, ou de número 21. Fala-se em trissomia do 21. Os portadores podem ser do sexo masculino ou feminino. Aproximadamente uma criança em 700 a 800 nascidas apresentam o problema. A anomalia cromossômica origina-se da não disjunção do cromossomo 21, mais frequentemente na ovogênese. Neste caso, o gameta com maior probabilidade de defeito é o óvulo. Foi demonstrado estatisticamente que a incidência dessa anomalia é maior em filhos de mulheres mais velhas. Parece que a idade do pai não influi na frequência da anomalia. Síndrome de Patau. Os indivíduos são também 45 autossomos mais
XX ou XY. E o autossomo A+, é o de número 13. É a trissomia do 13. As crianças morrem em alguns meses e apresentam microcefalia, micrognatia, lábio leporino, palato fendido, defeitos cardíacos, renais e do tubo digestivo.